meninas, bem-vindas mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres. Hoje eu trago-vos um vídeo sobre autoestima. Autoestima, como vocês sabem, é um problema que aflige, afeta muita gente, mas que nem todos nós temos assim aquela coragem de falarmos sobre ele. Então eu trago-vos aqui hoje 10 dicas de como vocês melhorarem ou para vocês conseguirem construir ou reconstruir a vossa autoestima. Eu apontei até aqui para não me esquecer, porque eu estes últimos tempos tenho tido um bocadinho de stress e então eu apontei tudo aqui. Nós vamos começar por saber, a minha opinião é o que é autoestima. Autoestima para mim é nada mais, nada menos que o espelho de nós mesmos. Como nós nos espelhamos. Isso é que é para mim autoestima. Depois, nós vamos falar de como nós podemos então construir ou reconstruir essa autoestima. Primeiro, a primeira dica que eu vos dou. Eu acho que nós devemos fazer uma balança imaginária. Todos nós devemos fazer uma balança imaginária onde nós vamos pôr de um lado as coisas positivas, de um lado as coisas negativas, que é para nós podermos pesarmos, para nós podermos medir coisas boas, coisas más, positivas, negativas. Isso é o primeiro passo que devemos fazer, que é para então só assim conseguirmos descobrir onde é o ponto, onde é a fonte dessa nossa razão de termos a nossa autoestima tão em baixo, não é? Depois, a segunda dica que eu vos dou, pararmos de nos depreciar a nós mesmos, porque nós temos esse problema quando temos a autoestima muito em baixo. Isso é uma das coisas que fazemos constantemente, inconscientemente nós fazemos isso, depreciar-nos, não gostamos de nós, tudo que existe em nós achamos que é feio, todas as nossas coisas achamos que não são boas, mas no momento em que nós as compramos ou que nós as adquirimos, nós achamos que elas eram boas e por alguma razão nós compramos elas. Mas quando entramos nessa fase de depreciação, nós passamos a ter o oposto, passamos a ter este sentimento que é o oposto do que nós tínhamos antes de começarmos com esta baixa autoestima. Depois, a terceira dica que eu vos dou, que é pararmos com o síndrome de sermos vítima. Esse síndrome de vítima nós também devemos parar. Porquê? A maior parte das pessoas que têm a autoestima muito em baixo põe-se sempre no lugar de vítima. É igual em que situação for. Nós estamos constantemente à procura de alguma coisa que nos façam ou de alguma coisa que nos digam que não é muito do nosso agrado, que muitas vezes até é uma coisa boa, mas como nós já temos a autoestima tão em baixo, então nós achamos isso uma coisa do outro mundo, fazemos disso uma coisa maior do que ela em si é. Então colocamos-nos sempre no lugar de vítimas. Então isso é a minha terceira dica. Não, vamos deixar de sermos vítimas. Vamos nos pôr no lugar de vencedoras, de batalhadoras, de amigas, de mulheres, de mães, de tudo. Mas menos nesse lugar, nem com esse rótulo de vítima. Não, vítima não é bom. Depois, a quarta dica que eu vos dou é pararmos de fazer a lista das nossas infelicidades. Porque assim, nós quando vamos a um lanche com amigas, ou quando nós telefonamos para uma amiga, para alguém, ou para uma pessoa da nossa família, ou encontramos alguém, se a nossa autoestima estiver em baixo, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a nossa infelicidade. Isso já não é bom. Porquê? Porque já estamos a pensar negativo. Então, aquela balança imaginária que nós fizemos já está com o lado negativo mais para cima. E nós não queremos isso. Nós queremos a balança equilibrada. E, se possível, até pormos o lado positivo mais para cima.
Então, é esta dica que eu vos dou. Pararmos de fazer uma lista de infelicidades. Pararmos de falar sobre as nossas infelicidades. Falarmos mais sobre a nossa felicidade. Depois, a quinta dica que eu vos dou é, eu acho esta muito importante, pararmos de nos comparar com outras pessoas. Nós não devemos nos comparar nunca com ninguém. Primeiro, nós somos nós. Segundo, nós não merecemos isso. Ninguém merece ser comparado ou ser julgado sempre com aquele estatuto de estar mais abaixo de alguém. Não devemos nunca comparar-nos com outras pessoas. Nós somos nós, temos que nos aceitar. É igual de que raça formos, de que cor formos, é igual de que cultura somos, é igual de que profissão somos, é igual onde vivemos, é igual o que comemos. Nós não devemos nos comparar com outras pessoas. Sempre sermos nós, aceitarmos a nós próprios. Isto é, para nós nos espelharmos em nós próprios. Lá está a primeira dica que eu vos dei, espelho, autoestima, o nosso próprio espelho. Depois, a sexta dica que eu vos quero dar é, nós devemos voltar, depois de já começarmos a equilibrar um bocadinho a nossa balança, nós devemos voltar a fazer as pazes, por exemplo, com o nosso corpo. Porque há muita gente que fica com a autoestima muito em baixo. Porquê? Não se aceita, não gosta do seu corpo. Ai, eu agora estou um bocadinho mais gordinha. Ai, olha, eu agora estou um bocadinho mais magra. Ai, eu não gosto muito de mim, tem aqui um pelinho a mais. Ai, eu não gosto muito de mim, o meu cabelo não cresce. Ai, eu não estou a gostar muito, tenho um papozinho aqui. Não, vamos parar. Devemos sempre pensar, há pessoas que estão numa situação pior do que as nossas. Então, lá está outra vez, pensarmos positivo e levarmos sempre a tal balança, vamos pôr mais uma coisinha positiva em cima dela. Pensarmos sempre que nós somos nós, vamos fazer as pazes connosco mesmos, vamos nos encontrar a nós próprios. Então vamos tirar essa coisa da nossa cabeça de depreciação, de comparação com os outros, de não nos aceitarmos. Vamos aceitar a nós próprios. Depois, a sétima dica que eu vos vou dar é não dependermos. A dependência. Nós muitas vezes dizemos assim, sabes, se eu tivesse com o fulano, eu seria feliz. Ou se eu tivesse filhos, eu seria feliz. Ou se eu tivesse mais magrinha, eu seria feliz. Ai, mas sabes, fulano ou fulano não ajudou em isto. Ai, fulano... Não, você aí já está a depender de alguém para pôr na nossa balancinha imaginária mais uma pecinha em cima do lado positivo. Então, vamos tirar isso da nossa cabeça. Não depender de ninguém, seja de marido, de filhos, de pais, de amigos, de família, de vizinhos, de seja lá o que for, para a nossa felicidade atingir o seu auge. Nós temos primeiro que nos sentir a nós próprios, conosco próprios, felizes, bem dispostos, de bem com a vida. Temos que ter o nosso bem-estar primeiro, saber construir o nosso bem-estar e sentirmos bem connosco próprios. Quando nós nos sentimos bem connosco próprios, então vamos estar a reconstruir ou a construir a nossa autoestima. Então, para esse momento chegar, não podemos depender de maneira alguma de uma outra segunda pessoa. Nós temos que depender de nós próprios, sem egoísmo, claro. Depois, a oitava dica que eu vos dou é aprender, esta dica é muito importante, aprender a dizermos não, mesmo estando calados. Porque muita gente não sabe fazer isto, muita gente não consegue. E vocês sabem que uma das razões para muitas vezes a nossa autoestima estar lá embaixo, a culpa é de nós próprios, o ser humano. Porque assim, por exemplo, você sai da sua casa, vai às compras, ou vai buscar o pão, ou vai, sei lá, deixar os meninos na escola, você encontra uma pessoa indesejável, ou encontra a ex do seu marido, ou encontra, ou do seu namorado,
ou encontra uma pessoa que é sempre negativa, ou encontra aquela conhecida que gosta muito de se mostrar, gosta muito de pensar ou achar que ela é a melhor. Você cruzou com aquela pessoa, mesmo que a sua autoestima esteja muito em cima, há sempre uma palavra ou uma atitude dessa pessoa que pode baixar a sua autoestima no momento. Então o que é que nós vamos aprender a fazer? Há pessoas que são tímidas. Nem toda a gente tem aquela coragem. Eu pessoalmente, vou-vos dar o meu exemplo. Eu pessoalmente, antigamente as pessoas diziam ou faziam e aconteciam e eu não conseguia reagir, não conseguia dizer sempre não deves fazer isso comigo, ou não conseguia dizer eu não admito, eu não quero que tu digas isso. Era sempre para mim uma coisa horrível falar. Então o que é que eu tive que aprender a fazer? Eu tive que aprender a dizer não calada. Porque nós podemos dizer não calada. E então, quando nós conseguirmos dizer não a essas pessoas, porque há pessoas que gostam, vivem, aliás, o ser humano, infelizmente, é assim. Há pessoas que vivem e têm prazer de fazer isso aos outros. Eles veem que uma pessoa está gordinha, ou está magrinha, ou tem um problema qualquer familiar, ou sei lá, ou conjugal, e então esta pessoa se sabe do seu problema, sabe que você já está embaixo e ela vai e ainda recalca mais, que é para a pessoa ficar ainda pior. Então o que é que nós vamos poder dizer? Não. Se você não tem coragem de entoar a sua voz e de dizer não, então você diga calado. E sabe como é que você vai dizer calado? É muito simples. Você olha para a pessoa, é muito importante o olhar. Vocês sabem que o olhar é tudo. E muitas vezes nós calados dizemos mais que se estivéssemos a falar. E se vocês acreditem ou não, mas eu própria tenho experiência disso. Como é que vocês vão dizer? Se a pessoa disser, ai, olha, realmente, ai, nunca mais te vi, ai, mas tu estás tão gordinha, ou engordaste muito. Vocês olham para a pessoa e com o vosso olhar, um exemplo, vocês podem olhar com desprezo. Não é preciso falar. Às vezes não é preciso falar muito. Só aquele, ok, eu estou com um bocadinho de pressa, tu estás linda. Se for uma pessoa inteligente, e mesmo aquelas que não são muito inteligentes, vão perceber. Esse vosso assim, você já respondeu essa pessoa calada. Você não foi indiscreta como ela, você não foi mal educada como ela, você foi diplomaticamente e educadamente, você foi diferente a ela. Então, isso é que é ser diferente. Isso é que é conseguir dizer o não calada. E isso é muito importante. Eu acho que isso é uma das dicas principais que eu descobri ao treinar, por exemplo, a minha autoestima. Hoje em dia eu sou uma pessoa que não deixo ninguém, pode vir a pessoa que vier, pode dizer o que quiser, pode fazer as críticas que quiser, pode fazer os ataques que quiser, comigo essa pessoa, quer dizer, não tem chance de baixar a minha autoestima. Talvez teria alguém que tivesse chance de baixar a minha autoestima, um problema, por exemplo, de saúde, que tivesse um dos meus filhos ou assim. Isso sim, poderia baixar um bocadinho a minha autoestima. Mas pessoas de fora, segundas, terceiras pessoas, isso aí é impossível. Porquê? Porque eu aprendi a responder calada. Esse não. Às vezes, só um sorrisozinho ou um suspirozinho. Isso ensina. Uma boa dica. Então vamos passar para a nona dica. A nona dica é... nós, assim, os espanhóis têm um ditado que é: eu não posso ser a monedita de ouro. Eu não posso ser a moedinha de ouro. Logo, eu não posso agradar, como dizem os portugueses, a gregos e a troianos. Eu acho isso muito bem. Eu não posso agradar a toda a gente. Nós não podemos agradar a toda a gente. Então, há outras dicas que é: cada panela a sua tampa. Eu acho assim, eu não agrado a fulana ou a cicrano, mas eu vou agradar a fulana e outra fulana. Então, isso
é muito, muito importante. Vocês têm que se pôr num lugar onde muita gente pensa que é impossível chegar, mas não é. É sempre possível. Basta querermos, basta querermos. Então não podemos nos pôr num lugar que queremos agradar a todo mundo. E lá está a tal, na dica que eu vos dei anteriormente, a comparação. Não devemos comparar. Porquê? Porque nós somos nós temos que ser nós. E quem nos aceitar, quem gostar de nós, tem que gostar de nós com o nosso mau feitio, com o nosso bom feitio, com o nosso corpinho gordinho, com o nosso corpinho magrinho, com todos os defeitos que nós temos. Porque o gostar e o aceitar as pessoas que estão ao nosso redor é precisamente isso. Então, quando vocês tiverem essa capacidade de se colocarem aí, então a nossa autoestima, a vossa autoestima, a minha autoestima está perfeita, de pleno equilíbrio. Essa nossa balança imaginária vai estar assim. O bom e o mau paralelo, juntos. Porque isto é que é o equilíbrio. Então isso é uma das dicas que eu também vos queria deixar. Porque é impossível vocês tentarem ser sempre agradar. Ai, vem a Maria, ai Maria isto, ai vem a Joana, ai Joana, ai vem a Antônia. Não, não pode, não dá. Primeiro agradecem a vocês próprios, a nós mesmas, e depois os outros consecutivamente vão acabar por cair na nossa graça. Eu acho que isso é a melhor maneira de voltarmos a reconstruir ou a construir a nossa autoestima. Depois tenho a 10ª dica, que é: vocês devem sempre, vocês sabem que existe a lei do retorno. Há muita gente que não acredita, mas eu acredito na lei do retorno. Eu acho que tudo que nós fazemos aqui, nós recebemos de volta. De várias maneiras, por atitudes, por gestos, por acontecimentos na nossa vida, por coisas boas, por coisas más que nós fazemos. Então, tudo tem um retorno. E então, nós, quando estamos com a nossa autoestima baixa, nós gostaríamos que, por exemplo, alguém nos fizesse um elogio, ou que simplesmente tirasse um minuto do seu precioso tempo para ter uma conversa, bater um papozinho com alguém, uma conversazinha com uma amiga, ou tomar um café, ou no telefone, meia hora, uma hora, sei lá, 20 minutos, depende do nosso tempo. Ou fazer um pequeno elogio. Vocês não sabem o tamanho do que é, às vezes, fazer um pequeno elogio. Então, se você gostaria que lhe fizessem um pequenino elogio, que esse pequenino elogio ia se tornar numa grande coisa na sua vida, então a minha 10ª dica é precisamente essa. Faça, comece você por fazer um elogio a alguém. Você encontra alguém na rua, mesmo que a sua autoestima esteja muito em baixo, faça um elogiozinho. Encontra uma amiga, oh, eu acho que tu hoje estás muito linda. Ai, o teu astral, estás assim com um astral muito lindo. Olha, esse bocadinho que você perdeu, ou que você pensa que perdeu, a fazer esse elogio à sua amiga, a sua autoestima já entrou em construção. Já é uma pedrinha mais, um pezinho mais em cima do seu lado positivo desta nossa balança imaginária. Por quê? Você, ao fazer esse elogio à pessoa que você encontrou, você também está a dar um momento de felicidade a si próprio, porque você consegue ter energia positiva. Então, como existe essa lei do retorno, você, ao ser positivo e ao fazer esse elogio, você vai receber de volta. Então, faça isso. Isso é uma dica muito importante. Depois, eu vou-vos deixar aqui, a 10ª, esta foi a última dica, né? Eu vou-vos deixar 3 livros como, assim, nota, dica. Se vocês quiserem, se gostarem de ler, para quem gosta de ler, sei lá, eu pessoalmente já tive esse problema da autoestima baixa por inúmeras razões e eu li muito esses livros. Eu tenho 3 livros que eu vou-vos deixar as dicas. O primeiro é da Rhonda Byrne, que é O Segredo. Nesse livro vocês vão aprender várias coisas. Pensar positivo, falar positivo, andar
positivo, levantar o astral. Vão aprender a espelhar-se, vão aprender a ter essa balança imaginária sempre equilibrada e sempre cheia de coisas boas e positivas. Este é um dos livros que eu gostei muito, muito, muito para me ajudar a elevar essa autoestima. O segundo livro é um livro que é da Eleonor Poliana, chama-se ela, Eleonor Poliana. É um livro que se chama O Jogo do Contente. O Jogo do Contente é um livro de uma menina que perdeu os pais. Perdeu os pais e de repente viu-se sozinha, perdida. Então, isto já é uma forma da pessoa sentir a sua vida completamente perdida. Tiram-nos o tapete debaixo dos pés. Nós parece que já não temos a terra para pisar, o chão para pisar. Não temos aquele chão, parece que acaba. Mas pronto. Ela aprendeu, com essa tristeza dela, ela aprendeu a ser feliz. Dentro da sua própria tristeza. Aprendeu a ser feliz. O que é que ela fazia? Ela fazia um jogo que o pai dela tinha ensinado, que era, ela deu o nome, o jogo do contente. Com as poucas coisas que ela tinha, ela pensava, não há mãe, pronto, então ok, fica uma amiga, fica a vizinha. Ela tinha um jogo imaginário, ela tinha pessoas imaginárias, onde ela fazia este joguinho dela do contente, com as poucas coisas que ela tinha. Então esta dica é boa, por quê? Porque nós depois de lermos esse livro, vocês vão perceber, se vocês forem ler ou pesquisar, hoje em dia já se pode fazer o download dos livros também na internet, já não precisamos estar sempre a gastar dinheiro, ou podem trocar com alguma amiga os livros, já há muita gente que tem este livro. Vocês vão aprender aqui que com pouca coisa nós podemos ser contentes, podemos estar felizes. Então, essa felicidade que vamos buscar nas poucas coisas que temos, também vai ajudar a nossa autoestima a estar bem lá em cima, a nossa balança a estar bem equilibrada. Depois, o último livrinho é um livrinho que os meus filhos já leram, acho que todo mundo já leu esse livro, eu acho que vocês conhecem esse livro, mas é assim, é um livro que é do Antoine Sante, e é nada mais, nada menos que O Príncipezinho. O Príncipezinho, acho que todo mundo conhece, ou O Pequeno Príncipe. O Príncipezinho ou O Pequeno Príncipe. Há países que está traduzido O Pequeno Príncipe, há outros que está traduzido O Príncipezinho. Que conclusão eu tirei desse livro? Eu já li esse livro quando era mais miudinha e quando já estava numa idade adulta. E a última conclusão que eu tirei desse livro é a última dica que eu vos quero deixar. Já falámos muito, para o vídeo não se tornar tão longo. A última dica é, que foi a conclusão que eu tirei desse livro. Nós, o ser humano, antes de nós entrarmos nessa baixa autoestima, porque sabem que a autoestima depois, se nós não controlarmos, se não for medida e se não for reconstruída e controlada, nós podemos até entrar para quadros clínicos mais graves, tais como depressões, que vocês sabem que depois é mais difícil sairmos de uma depressão do que de uma autoestima que esteja um bocadinho em baixo. A autoestima ainda podemos trabalhar mais rápido. Então, eu tirei esta conclusão e eu queria vos deixar esta conclusão. O ser humano, ou nós, ou eu, ou vocês, não devemos construir muros nas nossas vidas. Eu acho que nós devemos construir pontes. Porquê? Porque nas pontes nós podemos andar. E se nós tivermos os muros, nós já temos um stop para tudo. Para tudo que nós vamos tentar fazer, nós temos um muro, uma barreira. Então nós vamos querer ultrapassar essa barreira. E é mais difícil ultrapassarmos essa barreira do que andarmos por cima de uma ponte. Então, eram estas as dicas que eu vos queria deixar. Eu acho que é muito melhor começarmos a andar em pontes do que tentarmos saltar ou destruir essas barreiras. Então foi isto, amigas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pessoalmente gostei muito. Se vocês gostaram, deixem ficar aqui na caixinha do correio. Se gostaram desse vídeo, deste bate-papo, eu acho que é mais um bate-papozinho, né? Uma conversazinha.
entre amigas. E se alguma de vocês já fez um vídeo sobre isso e quiser deixar aqui na minha caixinha de respostas, é só deixar, eu vou ficar atenta e vou ver os vossos vídeos também. Um beijinho, fiquem com Deus e eu espero que tenha ajudado de alguma forma alguém a rir, a aprender a sorrir, apenas a sorrir. Beijinhos, fiquem com Deus, tchau, tchau.